pessoal! No vídeo de hoje eu trouxe essa bolsa que ficou uma gracinha. Olha só os pontos dela, que lindos, os detalhes. E ela tem o fecho em couro com botão imantado. Então ela abre assim, com o corinho e fecha, super prática. A alça é feita com o próprio fio. Este fio que eu utilizei aqui é um fio náutico mais macio. Eu vou deixar a marca aí na descrição para vocês e também como encontrar, aonde encontrar. Mas a bolsa ficou linda. O fundo dela é feito em couro. Vocês podem fazer também uma base feita direto em crochê, mas assim em couro ela dá todo um charminho. E ela ficou simplesmente maravilhosa por dentro e por fora. Olha só os pontos dela por dentro. E essa alça também que ficou muito legal. Ela tem esses detalhezinhos, ficou uma alça bem firme. Eu vou passar as medidas dessa bolsa para vocês. Ela ficou com um peso total de 230 gramas. Ela ficou com 6 centímetros de profundidade, 21 centímetros de largura e 14 centímetros de altura. Essas são os pesos e medidas dessa bolsa. E é uma bolsa tranquila e fácil de fazer até para iniciantes. Então, se você gostou, não esqueça de deixar aquele like que me ajuda muito. Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito para acompanhar os próximos vídeos, porque tem bastante coisa legal chegando por aí também. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, sugestões também para os próximos vídeos, e se vocês fizerem, não esqueçam de deixar nos comentários como ficou a bolsa de vocês e também me marcar no Instagram para que eu possa ver. Eu amo ver, gente! E é isso aí, bora fazer! Aqui é o nosso trabalho, nós vamos começar pela base de corino. Essa minha base tem 5,5 por 21 e ela possui no total 44 furos. Eu vou utilizar aqui inicialmente esta agulha número 3. Eu preciso de uma agulha que passe pelos meus buraquinhos de uma forma fácil, porque eu vou, além da agulha, trazer também o fio. Eu vou passar 2 fios por dentro de cada espacinho. Caso vocês tenham a agulha que passe, podem utilizar até uma numeração um pouquinho diferente, mas precisa passar, olha, com facilidade, pensando que nós vamos trazer também os fios aqui por dentro. Então, para iniciar, eu vou deixar um espacinho, assim, mais ou menos de uns 15 centímetros. E agora, para começar, eu vou escolher aqui um lugar do meu cantinho. Então, aqui eu tenho os furinhos da minha base reta e aqui eu começo a parte aqui desta lateral. Eu vou colocar aqui na parte dessa lateral, neste segundo furinho aqui, ó, da quina. Vou colocar aqui, vou deixar aquele espacinho inicial aqui. Vou puxar o meu fio, ó, laço o meu fio, puxo ele aqui por dentro do primeiro furinho. Estão vendo, olha? Ela passa aqui a linha certinha. Então, por isso tem que ser uma agulha menor, que consiga passar junto com o fio. Este fio aqui eu não vou fazer o arremate agora, porque nós vamos utilizar depois. Então, deixa ele pra lá pro outro lado, e vamos trabalhar agora com o fio do novelo aqui. Então, o que eu vou fazer é caminhar até o próximo ponto, colocar a minha agulha no furinho, laçar, olha, o fio do novelo, puxar aqui para cima e passar por dentro deste elinho que está na minha agulha. Aqui, gente, cuidado para não fazer os elinhos super apertados. Deixem eles, olha, chegar até o outro ponto, porque a gente está trabalhando com uma agulha menor. Se você for deixar o tamanho da agulha, olha, ele vai repuxar, porque a nossa agulha é pequenininha. Então, deixem o ponto chegar até o próximo espacinho, ó, de forma com que ele fique
Também não super largo, mas para que ele chegue com tranquilidade para passar a linha aqui por dentro. Então, laço, trago aqui para cima e passo por dentro deste elinho que está na minha agulha. Reparem que eles precisam ficar do mesmo tamanho para que a nossa bolsa fique bem bonitinha. Então, eu só vou caminhando, ó, passo aqui por dentro, passo aqui por dentro. Aqui nas quininhas também, ó, esse daqui ficou menorzinho, eu vou puxar até um pouquinho mais. Eu quero eles todos do mesmo tamanho, ó, laço e passo por dentro da próxima. Principalmente aqui na quininha, vocês vão fazer normal, também andando, laçando e passando por dentro da agulha, sem deixar apertadinho, ó. E eu só vou caminhar fazendo exatamente desta forma, aqui, até chegar neste próximo ponto. Cheguei aqui para fazer o meu último furinho. Então, olha, já completei aqui, caminhei por todos os furos e vou deixar um último furinho para poder fazer o acabamento. Então, o elinho ainda está aqui na minha agulha e agora nós vamos utilizar aquele pedacinho de fio que nós deixamos no começo para fazer esse acabamento. Então, vou colocar a minha agulha aqui no furinho, neste último, só que ao invés de puxar o fio do novelo, eu vou deixar o fio do novelo de lado e vou pegar este fio menor, que é a pontinha onde nós começamos. Eu vou laçar este fio aqui menor e trazer aqui pra cima. Trouxe ele aqui pra cima, eu vou passar ele por dentro deste que está na minha agulha. Então, passo ele aqui por dentro. Podem até puxar ele todinho, olha, pra fora, assim. E agora, nós vamos fazer o acabamento aqui, ó. Deixo o fio aqui, a minha laçadinha, ó, ajustando com o fio do novelo do tamanho das outras. E agora, eu vou vir aqui neste Vzinho próximo aqui, colocar a minha agulha aqui, pegando as duas alcinhas, laçar este fiozinho, puxar, passar aqui por dentro. E agora, eu vou voltar para o mesmo lugar de onde ele saiu. Então, vou colocar a minha agulha aqui neste furinho, aqui, e por dentro desta alcinha onde ele saiu. E vou laçar e jogar o fio aqui por dentro. Porque desta forma, ele simula o ponto. Então, eu trago ele pra cá. Assim. E, ó, desta forma, eu não consigo ver nem onde eu comecei e nem onde eu terminei. Ele fica bem bonitinho mesmo. Para que a gente possa agora iniciar, agora sim, o nosso trabalho a partir daqui. Essa parte de baixo da base já está pronta. E ela fica assim, desse lado. E agora que eu ainda vou continuar utilizando a minha agulha menor, este fiozinho aqui, que é o nosso fiozinho pequeno, a gente já pode fazer o acabamento. Então, já posso deixar até ele aqui e ir passando por cima dele conforme a gente for trabalhando. Ele fica sempre por cima da minha agulha. E eu vou trabalhar com o fio do novelo. Eu vou vir aqui, olha, aqui estou saindo daqui, deste espacinho aqui. Eu vou vir neste próximo aqui, onde eu tenho a saída do meu fio menor. Vou colocar aqui no meio dos pontos, aqui onde eu tenho o meu Vzinho, e aqui onde começa o outro Vzinho, é onde está o meu furo. Então, vou colocar a minha agulha aqui no furinho, olha, saí no furinho. Vou laçar o fio do novelo, laço o fio do novelo, puxo aqui pra cima. Tem um elinho aqui embaixo fica assim. Este fiozinho aqui, olha, eu vou escondendo conforme eu for trabalhando, e este é o fio que eu estou utilizando, que é o fio do novelo. Então, feito aqui o meu primeiro elinho, eu laço e passo por dentro. Aqui, gente, se atentem a não fazer o ponto, ó, tão espremidinho, ó, assim, espremidinho logo na pontinha, pensando que a gente tá trabalhando com uma agulha menor. Depois, nós vamos passar a utilizar a agulha maior. Então, olha, puxem ele, também não largo, tá? Mas, olha, o suficiente pra ficar aqui, ó, nessa parte reto, assim, dessa forma. Assim é um tamanho suficiente, ó. Só levem a agulha aqui em cima e vejam para que a agulha fique reto. Este é um tamanho de ponto suficiente.
Eu laço o fio aqui do novelo e passo aqui por dentro. Vou vir aqui no meu próximo furinho. Meu próximo furinho é o furinho da quina. Estão vendo que ele pega bem aqui na quininha? Aqui eu vou colocar 2 pontos ao invés de 1 ponto. Então, nas minhas partes retas, que é aqui e aqui, aqui e aqui, eu vou deixar fazer um ponto sobre cada ponto. E nas quininhas, eu vou colocar 4, ou melhor, 2 pontos sobre cada ponto. Então, nessa quininha, nessa quininha, nessa quininha e nessa quininha. Então, aqui no próximo ponto, eu vou colocar 2 pontos. Então, eu coloco aqui a minha agulha no furinho, saio aqui atrás. Este daqui eu vou deixar ele em cima da minha agulha para já esconder. Laço o fio do novelo, puxo aqui pra cima, ó, com espacinho suficiente, laço e tiro, fazendo ponto baixo. Venho no mesmo espacinho, coloco a minha agulha, puxo o meu fio e faço mais um ponto baixo. Estão vendo que aqui, se a gente não trabalhasse com uma agulha menor, a gente não conseguiria puxar essa quantidade toda de fios e ainda passar com a agulha. Então, aqui é normal, vou fazer um ponto, venho no próximo ponto, laço o fio do novelo, faço ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo. E aqui eu cheguei na minha quininha. Então, aqui também eu vou fazer 2 pontos. Então, 1 e 2. Aqui, agora eu faço um normal e já vou para esta parte reta, onde eu vou fazer um ponto sobre cada ponto. Então, aqui eu vou continuar normal, chegou aqui na quininha, façam 2 pontos. Um ponto sobre cada ponto, quininha, 2 pontos, tá? Então, vocês vão continuar esta mesma sequência até chegar aqui no último ponto. Fiz aqui meu último ponto, antes da onde a gente iniciou, que foi esse ponto aqui. Então, aqui, se eu coloquei um ponto a mais em cada quininha, eu tinha 44 pontos, agora eu tenho 48 pontos. E caso a base de vocês seja um pouquinho diferente, vocês sintam a necessidade de colocar 3 pontos aqui nas quinas, ao invés de 2. Se vocês perceberem que os pontos começam a ficar puxados, podem colocar 3 em cada quina, não tem problema. O que vocês só precisam se atentar é para que sejam sempre números pares. Então, a gente colocar aqui 2 pontos em cada quina ou 3 pontos em cada quina, de qualquer forma, eu vou ter números pares. Então, não tem problema, tá? Se vocês sentirem que está repuxando demais os pontos, pode colocar mais um pontinho. Aqui eu vou trabalhar a minha bolsa com 48 pontos. E nós vamos fazer agora o fechamento. Então, eu vou puxar aqui, ó, reparem como ficou dentro, ficou bem bonitinho. Aquele fio está aqui, escondidinho aqui dentro, ó, a pontinha dele queimadinha aqui. Vocês podem até queimar novamente para esconder um pouquinho mais. Mas, olha, ela já tá bem bonitinha. Olha aqui na frente também, como fica esse acabamento lindo. E aqui, para fazer esse fechamento, eu ainda vou utilizar esta mesma agulha. Então, aqui, nós trabalhamos os pontos assim. Se vocês quiserem, vocês já podem até começar a dar uma viradinha, olha, na cabecinha do ponto, para que ela já suba, já fica mais fácil da gente conseguir ver e achar o ponto. Ó, já vai virando, que é para onde a gente vai fazer a parede da nossa bolsa. E aqui agora eu vou fazer o fechamento. Então, vou puxar este meu fio onde eu estava trabalhando, vou vir aqui no primeiro ponto que eu tenho, onde nós começamos, eu tenho um Vzinho aqui. E a cabecinha do meu ponto é esta daqui, este outro Vzinho que se forma aqui. Aqui eu vou colocar a minha agulha de lá de trás pra cá, pra frente, ao contrário, assim. Vou puxar o meu elinho
enganchar na minha agulha, ó, minha agulha eu vou virar pra cá, para que eu consiga puxar o ponto lá pra trás. Vou puxar essa linha lá pra trás, vou ajustar bem equivalente, olha, aos outros pontos. Eu preciso aqui simular a cabecinha do meu ponto, então eu preciso que ela fique do mesmo tamanho da cabecinha do ponto. Então, vou colocar a minha agulha aqui, pegando esta linha que eu acabei de passar e prendendo meu elinho nela, assim. Agora, aqui, vocês só puxem o fio do novelo para ajustar o tamanho. Então, puxando o fio do novelo, eu consigo ajustar o tamanho igual dos outros pontos, para que ela fique bem bonitinha, assim. Agora, com a minha agulha virada pra cá, para eu conseguir passar entre esses pontos, eu vou laçar o fio do novelo e puxar aqui pra fora. Pronto. Puxei um elinho aqui. Então, já tenho meu elinho. Para iniciar a subida da bolsa, aqui nós vamos trocar a agulha. Eu vou começar a trabalhar com a agulha número 5, que é a agulha que nós vamos trabalhar para subir a bolsa. Então, vou colocar ela aqui dentro do meu elinho, para fazer o meu primeiro ponto. Vou laçar o fio do novelo e passar aqui por dentro. Ainda aqui dentro deste primeiro ponto, eu vou colocar a minha agulha no mesmo lugar de onde eu puxei este ponto, ó, pegando as alcinhas aqui, e vou puxar mais um ponto no mesmo lugar. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos dentro de um único ponto. Agora, o próximo ponto eu vou pular, não vou trabalhar nele. O próximo Vzinho aqui. Vou vir aqui neste próximo aqui e vou fazer também 2 pontos. Aqui, gente, vocês podem fazer o seguinte, como a gente trabalhou aqui fazendo os pontos, vocês já podem começar, olha, a virar os pontos aqui pra cima, porque desta forma, os pontos ficam mais próximos um do outro. Então, ó, só virando ele aqui pra cima, a cabecinha do ponto pra cima, pra ficar mais juntinho, porque a gente não faz mais aumentos, a gente não vai fazer nenhum aumento aqui pra trabalhar. A gente só faz ponto sobre ponto, então, para que eles fiquem mais pertinhos, para que a gente não abra tanto a alcinha de um ponto pro outro, é melhor fazer isso e já deixar eles virados pra cima. Porque assim, essa alcinha aqui do próximo ponto, ó, a gente não precisa abrir tanto, porque senão ela forma buraquinhos na bolsa. Então, a gente vai deixar ela assim, ó, mais justinha. Então, eu vou pular este próximo ponto, este próximo Vzinho, vou vir neste daqui e vou pegar aqui as 2 alcinhas e vou pegar também o nozinho deste próximo ponto. Estão vendo que atrás ele forma um nozinho, ó, atrás de cada ponto? Neste ponto que eu vou trabalhar, eu vou pegar também esta alcinha aqui do nozinho, ó, a alcinha do nozinho, que são essas alcinhas aqui, ó, esse nozinho de dentro, aqui onde tem as 2 perninhas e esta alcinha que fica de ladinho aqui. Ó, soltou aqui a minha, ó, peguei as 2 aqui, ó, vou pegar ela aqui também. Peguei. Porque desta forma, a gente consegue a bolsa mais estruturada, ela fica mais firme. Ó, vou puxar aqui o fio do novelo, não deixem essa alça muito frouxa. E vou fazer 2 pontos aqui dentro também. Então, laço, tiro as 2, coloco no mesmo lugar, puxo o fio, fico com 2 na agulha, laço e tiro as 2. Então, estou fazendo pontos baixos. Eu não preciso esticar tanto este elinho aqui, por quê? Aqui a gente tá fazendo 2 pontos, então, eu estou fazendo equivalente a esse ponto também. Então, uma ponta aqui vai encostar na outra. Mesmo que eu deixe o espacinho de um ponto, elas vão ficar mais próximas. Então, por isso que eu não preciso esticar tanto, assim, esse fio, para não ficar buraquinhos. Então, eu vou virar aqui um pouquinho mais. E aqui, vou pular este próximo ponto, este próximo Vzinho, vou vir neste Vzinho aqui. Coloco a minha agulha aqui, pra pegar aqui as 2 alcinhas e o nozinho. Não posso esquecer aqui do nozinho, porque ele vai ajudar a dar estrutura pra minha bolsa. E vou fazer os pontos baixos. Então, subo a linha, laço, tiro as 2 da agulha. Coloco no mesmo lugar,
laço o fio do novelo, fico com duas e tiro as duas. Pulo o próximo ponto. Aqui, quando eu trabalhar, durante toda a volta, eu vou trabalhar exatamente desta forma, mesmo nas quininhas. Então, pulo esse ponto, venho aqui neste próximo, o próximo Vzinho aqui, coloco aqui a minha agulha, pego também o meu nozinho, aqui, ó, ajusto o fio do novelo, que ele afrouxou um pouco, laço, trago pra cima e faço 2 pontos baixos. Então, fiz um, venho no mesmo lugar e faço mais um. Pulo o próximo ponto, venho no próximo. Pego as duas alcinhas e pego o nozinho. Faço 2 pontos baixos. 1 e 2. E assim já vai crescendo aqui a minha paredinha desta forma. Gente, é isso. Eu vou fazer até o final da minha carreira exatamente isso. Pulo um ponto, faço 2 pontos no próximo. Pulo um ponto, faço 2 pontos no próximo. Só não se esqueçam de pegar os nozinhos da parte de trás, onde vocês forem trabalhar os 2 pontos. Cheguei aqui, fiz o meu último ponto, então trabalhei em cima desse ponto. Este daqui eu não trabalho e aqui é onde eu comecei. Então, por isso a importância de fazermos números pares, para que dê certinho aqui no final. Então, a gente tem que realmente ter esse espacinho aqui de um ponto sem trabalhar e os 2 que a gente começou e que a gente terminou trabalhados. E ela vai ficando assim, com esse desenhinho bem bonitinha, ó, a nossa primeira carreirinha. Então, caso vocês façam maior ou menor, podem fazer no tamanho que vocês desejarem, só lembrem-se de fazerem números pares para este ponto. Então, aqui eu vou puxar o meu elinho para fazer o fechamento. Eu vou vir aqui, eu tenho os 2 pontos aqui, e tenho a cabecinha do meu ponto aqui. Eu vou vir aqui na cabecinha do meu ponto, pegar as 2 alcinhas, pegar o meu elinho, levar lá para trás. Então, puxo o meu elinho lá para trás. Vou deixar aqui o tamanho equivalente aos demais pontos, assim como eu fiz das outras vezes. E agora, eu vou vir aqui, neste ponto aqui, para fazer esse fechamento. No primeiro ponto dessa carreira que nós estamos fechando. Então, aqui foi o ponto onde eu terminei, aqui foi onde nós iniciamos o trabalho. Então, passei o fio pra cá, dei a volta, vou vir aqui neste primeiro ponto. Aqui, nós fizemos 2 pontos, tem um Vzinho pra cá e um Vzinho pra cá. Eu vou colocar no ponto centrado deste primeiro ponto. Então, bem aqui, ó, no meio do Vzinho, no meio das 2 alcinhas, coloco a minha agulha aqui no meio. E aqui no meio eu também preciso sair no meinho, ó, entre o nozinho, uma perninha pra cá e o fiozinho. Então, eu coloco aqui o meu elinho, prendo, com a agulha virada pra lá, ajusto o tamanho para que fique igual aos outros pontos. Então, ó, podem ajustar, para que esse espacinho seja igual aos demais. E aqui eu laço e vou fazer o meu primeiro ponto centrado aqui dentro deste pontinho. Então, aqui, daqui que vai sair o meu primeiro ponto nesta carreira. Então, ó, laço, passo por dentro. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Ainda aqui dentro deste ponto centrado, eu vou fazer mais um ponto. Coloco a minha agulha aqui no mesmo lugar, puxo a linha, laço e faço mais um ponto. Então, dentro do mesmo ponto, eu fiz 2 pontos. Agora, aqui, eu também tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Eu vou pular este primeiro ponto, vou vir aqui no segundo ponto, também ponto centrado. Pego aqui no centrinho do ponto, e aqui se atentem sempre a sair no meio do ponto. Então, ele tem que sair aqui no meio do nozinho e no meio das 2 perninhas. Aí, eu sei que o ponto está certo, que é ponto centrado. Laço, e vou fazer aqui 2 pontos.
Um, no mesmo lugar, 2. Agora, aqui no próximo, também tenho os meus 2 pontos dentro de um ponto da carreira anterior. Vou pular este primeiro ponto, vou vir aqui no segundo e fazer ponto centrado. Pego no centrinho do ponto, olho onde estou saindo, se está certinho. Laço e vou fazer 2 pontos. A bolsa é isso, só isso, gente. Então, não trabalho no primeiro, trabalho no segundo, fazendo 2 pontos centrados. 1 e 2. Façam isso até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, eu vou fazer mais um fechamento com vocês. Os fechamentos são todos iguais, fechamento e início de carreira, tá, gente? Olha. Então, eu vou puxar o meu fio, o meu elinho pra cá, vir aqui na primeira cabecinha que eu tenho aqui, meus pontos estão aqui, meus 2 pontos. Venho aqui na cabecinha, puxo meu elinho lá pra trás, coloco a minha agulha aqui no primeiro pontinho aqui, no último ponto que eu fiz, ponto centrado, pegando aqui no meio do ponto, colocando o meu elinho aqui na agulha, ajusto, laço, passo por dentro, laço de novo e faço meu primeiro ponto. Aqui dentro do primeiro ponto ainda coloco a minha agulha e puxo o meu segundo ponto. E aí, eu vou continuar fazendo a mesma sequência. Não vou fazer neste primeiro, aqui neste segundo ponto, 2 pontos. Pulo o primeiro, venho no segundo, 2 pontos. É sempre o segundo ponto do lequezinho, gente, ó, ele forma um lequezinho. É sempre no segundo ponto. Terminei aqui a minha subida e eu subi no total de 20 carreiras. As carreiras são fáceis da gente identificar, é só a gente começar a olhar aqui os pontinhos, olha, eles vão ter 2 e cada pontinho deste daqui é uma carreira, então fica bem fácil da gente identificar. Aqui eu subi o total de 20 carreiras, que deu em centímetros, caso vocês estejam trabalhando com outro tipo de fio, aqui ele deu um total de 14 centímetros, essa subidinha que nós fizemos, tá? Então, olha, 14 centímetros. E agora, nós vamos fazer aqui o fechamento. Então, vou cortar o meu fio, corto aqui, já queimo a pontinha, para ela não ficar desfiando. E aqui, nós vamos fazer o seguinte, neste último aqui, eu vou puxar o meu fio todo para fora, vou pegar a minha agulha e colocar como se eu fosse puxar o ponto. Então, pego aqui na cabecinha do ponto, jogo meu fio lá para trás, só que agora eu vou voltar o meu fio exatamente no mesmo ponto que nós saímos, deste ponto aqui. Para isso, eu vou pegar aqui um nozinho da parte de trás, aqui, e também o meio do ponto, que é de onde a minha linha está saindo, que é aqui no meinho do meu ponto, exatamente aqui. Pego o meu fio e jogo aqui pra dentro. E assim, ajusto para que fique exatamente do tamanho dos outros pontos aqui. Prontinho. Agora, a gente não sabe onde começou, nem onde terminou. E aqui dentro, eu vou esconder este fio, então, só vou trançar ele aqui dentro e queimar a pontinha para fixar. Então, vou trançar aqui por dentro da trama, sem passar para a parte da frente, e depois queimo a pontinha para grudar. Queima e dá uma apertadinha para grudar. Nossa bolsa está assim, ela fica bem estruturadinha, olha,
bem firminha, a paredinha dela. E ela está assim. Os fechamentos ficam bem discretos aqui a parte de trás e por dentro eles praticamente não aparecem. A gente não consegue ver visivelmente. Olha, só fica um risquinho por dentro, fica muito, muito discretinho. E a bolsa fica linda por dentro também. Então, agora nós vamos fazer a parte da alça da nossa bolsa. Nós vamos fazer aqui na lateral. Então, nós vamos ver aonde é exatamente o meinho da nossa bolsa. Vocês podem até fazer por contagem de pontos. E nós vamos fazer aqui 3 pontinhos para cada lado a nossa alça. Aqui nas laterais. Então, para explicar para vocês como que eu fiz aqui a divisão de onde eu vou encaixar as alças, as minhas alças vão ter 3 pontinhos, eu vou utilizar 3 pontinhos de cada lado. Então, ela começa aqui, olha, por exemplo, deste lado, 1, 2, 3, ela vai vir aqui a minha alça. E aqui deste lado, 1, 2, 3, vai vir aqui a minha alça. Então, ela vai ficar exatamente desta forma. Como que eu fiz essa divisão? Se eu tenho 48 pontos, e aqui eu vou utilizar 3 desse lado e 3 desse lado, aqui nesse espaço eu tenho que ter 21 pontos. Aqui 21 e aqui 21. Então, eu fiz um desenho só para vocês entenderem como que eu fiz essa divisão. Então, aqui eu vou ocupar 3 pontos, e aqui eu preciso que sobre entre um ponto e o outro, que é exatamente aqui entre este ponto e este, daqui pra cá, eu tenho os 21 pontos. Então, eu tenho 21 aqui e 21 aqui. Só fiz esse esqueminha aqui para vocês entenderem como fazer essa divisão para que a alça fique bem centralizadinha. Então, aqui, neste ponto aqui, nós vamos começar a fazer os nossos pontos. Eu marquei com a agulha mesmo, vocês podem marcar com um marcador ou um pedaço de linha, o que vocês acharem melhor, ou fazer até a continha depois na hora. Mas eu já deixei marcado aqui para ficar mais fácil pra gente. E aqui eu vou trabalhar por 3 pontos. Então, aqui onde eu tenho o ponto, onde eu devo começar, eu vou pegar o meu fio, deixar um pedacinho, para que eu possa fazer o arremate, esconder. Vou laçar, passar aqui por dentro. Vou segurar o meu fio aqui, ao redor de onde nós vamos trabalhar, porque nós vamos passar por cima dele, para depois esconder a pontinha lá pra dentro. Eu vou laçar o fio do novelo, fazer uma correntinha, puxo o fio, meu fio menorzinho, só para fixar bem, e vou fazer mais uma correntinha, para ser a cabecinha do nosso ponto. Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto, na próxima cabecinha, e vou fazer um ponto baixo. Laço, trago para cima, laço e faço ponto baixo. Venho na próxima aqui, coloco minha agulha aqui, pegando as 2 alcinhas na cabecinha do ponto, laço, laço novamente e ponto baixo. Então, aqui eu tenho os meus 3 pontos baixos e 3 cabecinhas para os meus pontos baixos. E agora que quando eu for fazer a virada de carreira, todas as nossas viradas de carreiras vão ser desta forma. E todo o começo também da mesma forma. Eu vou laçar o fio do novelo e fazer uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Aqui eu tenho o que está preso na agulha, a laçada que está presa na minha agulha, a laçada da minha correntinha e a laçada do meu primeiro ponto, a cabecinha do meu primeiro ponto. Eu vou vir aqui na cabecinha do meu primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas. Laço, faço um ponto baixo. Ponto baixo. Venho aqui no próximo, pego as 2 alcinhas também, laço, faço mais um ponto baixo. E venho aqui na próxima cabecinha, pegando as 2 alcinhas, este daqui pode ser que essa correntinha fique escondidinha, mas a cabecinha precisa ter as 2 alcinhas. Então, ó, peguei aqui as 2 alcinhas, laço e faço ponto baixo. Feito isso, eu encerrei mais uma carreira. Vou
fazer mais uma correntinha, viro meu trabalho aqui da direita para a esquerda, e aqui volto de novo daquela mesma forma. A laçada que eu já tinha na agulha, a laçada da correntinha e o meu primeiro ponto. Então, vou fazer aqui os 3 pontos baixos. 1, 2, opa, 2, pegando a cabecinha. E 3, pegando a cabecinha também, aqui deste outro ponto. Terminei, correntinha, viro da direita para a esquerda e começo tudo novamente, pegando aqui os 3 pontos. 1, 2 e 3. E correntinha novamente. Então, é assim que eu vou subir exatamente a minha alça. E eu vou falar para vocês quantos centímetros eu subi de carreiras. Então, aqui, gente, eu terminei a minha alça. Eu trabalhei ela por 95 centímetros para que ela fique uma bolsa tiracolo. Vocês podem fazer maior ou menor, de acordo como vocês quiserem, mas eu achei que aqui que para uma bolsa tiracolo, os 95 centímetros estava bom. Então, eu já fiz aqui, trabalhei já os 95 centímetros, ficou assim. Ela fica com esse detalhezinho, olha, que dá todo um charminho aqui na volta dela. E aqui, encerrado meu último ponto, eu vou cortar o meu fio. Então, eu vou cortar deixando mais ou menos aqui uns 30 centímetros, mais ou menos. Corto o fio. E a pontinha eu vou queimar, para não ficar desfiando. E aqui vocês podem fazer esse acabamento com a agulha de crochê, essa daqui menor, para auxiliar a própria agulha que vocês estavam trabalhando, ou também uma agulha de tapeceiro. Eu vou utilizar a agulha de tapeceiro porque eu acho que fica mais fácil aqui pra gente fazer esse arremate, mas podem usar a de crochê também, não tem problema. Aqui agora, eu vou soltar este fio, esta argolinha, que era onde eu estava trabalhando. Vou puxar meu fio para passar aqui por dentro. E aí, eu vou colocar a minha agulha. E aqui, a minha alça, eu tenho aqui os 21 pontos. E deixei já marcadinho aqui, aonde inicia os meus 3 pontos. O meu fio, ele termina do lado de cá. Então, eu vou considerar que a alça encaixa assim. O meu terceiro ponto está aqui. Eu tenho 1, 2 e 3. Meu terceiro ponto está aqui. É aqui que eu vou prender. Então, vou pegar aqui as 2 alcinhas. Aqui, ó, já posso até soltar, caso vocês tenham feito alguma marcação, que é aqui onde eu vou colocar o meu primeiro ponto. Meu fio aqui atrás, eu vou posicionar essa cabecinha aqui da minha alça com a cabecinha aqui da ponta da minha bolsa. E aqui por trás, eu vou colocar aqui por baixo da cabecinha, olha, do próximo ponto, coloco aqui por baixo e da cabecinha aqui do próximo ponto, pegando sempre as 2 alcinhas também, ó. Vou passar aqui prendendo as 2 cabecinhas, a da alça e a da bolsa. Então, passo uma vez. E aqui também eu vou passar 2 vezes. Então, vou colocar aqui a minha agulha de novo por baixo. E vou passar por cima. Aqui eu venho, procuro vir do ladinho, porque aqui eu também simulo, deixo ele mais próximo, como se fossem pontos, porque o nosso ponto, ele é composto por 2 alcinhas, 2 perninhas. Então, prendendo assim 2 vezes, eu também estou simulando mais ou menos para ficar mais parecidinho com um pontinho. E venho aqui no meu terceiro. Eu vou mostrar para vocês como fazer mais uma forma dele ficar bem firme para que vocês façam também do outro lado. Por quê? Aqui é onde a gente sustenta a bolsa inteira, certo? Então, é nessa parte aqui que ela vai carregar o peso da bolsa, então precisa estar bem firme na hora de colocar. Então, a gente fez isso, acabou de passar aqui, eu vou vir aqui por dentro
Vocês podem vir, ó, por dentro deste pontinho aqui e caminhar aqui por dentro. Caminho aqui por dentro, ó, por dentro dos pontos. Vou passar por meio aqui, pelo meio do nozinho, e vou puxar o fio todo pra lá. Então, passei aqui por dentro, saí aqui dentro do meu ponto, ó, ponto anterior, pra não aparecer. E agora, eu vou voltar passando por dentro, mais uma vez, por dentro desses pontinhos aqui que eu coloquei. Como se fossem argolinhas laçadas. Eu vou passar aqui por dentro, ó. A ideia é não aparecer nem por dentro e nem por fora, tá? Ó, vou caminhando lá com a minha agulha por dentro, assim. Jogo o fio de novo pra lá. Saí com o meu fio aqui pro lado de cá, eu vou jogar ele aqui por dentro do ponto, ó. Colocar aqui dentro. Posso passar também, ó, por dentro do nozinho, pra ficar até mais seguro. E pronto, agora eu já posso esconder o fio aqui pra baixo, gente. Mesma coisa que como a gente esconde os fios. Vou trançar aqui dentro, queimar a pontinha para esconder. Aqui, olha, nessa outra pontinha que nós deixamos também para esconder, eu posso fazer a mesma coisa. Terminadas as alças, elas ficaram assim. Bem discretinhas. Com o acabamento também escondido. Aqui por dentro. E agora, nós vamos colocar os fechos. Então, vocês podem escolher a parte da frente, a parte que será a frente da bolsa de vocês, e a parte de trás. Esse fecho que nós vamos colocar, esta parte aqui do corinho, onde nós temos o ímã, ficará para a parte da frente, e essa parte aqui, nós fixaremos na parte de trás. Então, ela é para fechar assim, desta forma. E nós vamos colocar, ó, vamos centralizar para ver exatamente aonde nós vamos colocar. E nós vamos agora utilizar o mesmo fio, vocês podem até utilizar, caso prefiram, uma linha de costura. Mas aqui eu vou utilizar o próprio fio náutico desfiado, porque tem o mesmo tom, o mesmo brilho, é a mesma textura. Então, eu gosto de trabalhar utilizando o mesmo fio. Não tenho como passar o fio inteiro aqui por dentro desses furinhos, porque são furinhos pequenos, são furinhos menores do que o nosso fio, e para passar o fio ele vai ficar meio esquisito. Então, eu vou utilizar o próprio fio, porém o fio desfiado. Então, se a gente pegar aqui a pontinha e for puxando, ele vai desfiando, fazendo um pequeno fio. E aqui eu sugiro que vocês trabalhem mesmo com a agulha de tapeceiro para facilitar a colocação. Então, aqui eu vou fechar, colocar o meu ímã para eu saber, para marcar aonde que nós vamos fazer essa colocação. E aqui, daqui até aqui essa ponta, eu tenho os 21 pontos. Então, eu vou fazer 9 pontos, vou deixar 9 pontos para cada lado e vou utilizar 3 pontos aqui no meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu vou utilizar esses 3 pontos aqui. Aqui em cima que eu quero que fique o meu fecho. Então, vou colocar ele aqui, medir aqui do outro lado, se a altura dele também está numa altura ideal, para que não fique nem mais para cima e nem mais para baixo a parte do fecho. Então, descobrir onde é o lugar que eu vou colocar, ó, aqui eu estou utilizando os 3 pontos que eu deixei. Eu tenho 9 para um lado e 9 para o outro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, meu centro é exatamente aqui no meio desses pontos aqui, ó. Daqui até aqui, que são 3 pontos aqui que eu estou utilizando. Caso o corinho de vocês seja diferente, vocês façam aí o cálculo para que ele fique centralizado bem certinho aqui no meio. E é aqui que eu vou fazer a colocação, tá? Então, a parte de trás também está certa, meu fecho é aqui que vai ficar. Agora, aqui eu já posso abrir, então, vou soltar, segurar só a parte aqui do corinho aqui embaixo, vou abrir, e é aqui que eu vou colocar o corinho. Então, vou separar aqui essa parte agora,
vou vir aqui, segurar o meu corinho aqui. Eu estou, olha, ele acabou ficando aqui, praticamente aqui abaixo, pegando um pouquinho o comecinho da segunda fileira. Então, essa é a parte da frente que eu vou utilizar. Já coloquei o meu fio aqui na agulha de tapeceiro, puxar um pouquinho mais aqui, o meu fio desfiado. E lá de dentro, eu vou colocar a minha agulha, passar aqui por dentro de algum dos furinhos, para sair o mais próximo possível do lugar aqui onde eu vou colocar, ó, o meu furinho. Vou puxar o fio, que eu peguei até um pedaço grandão. Mas vou deixar uma parte lá dentro para que eu consiga fazer o arremate, para depois ficar bem fácil pra gente só dar um nozinho e finalizar. Então, ó, essa partezinha aqui eu vou deixar, vou segurar ela aqui para eu não soltar. E aqui eu vou passar aqui dentro do próximo ponto. Venho aqui no próximo furinho e jogo lá pra trás. O ideal também é não passar no meio dos fios, que a gente acha os buraquinhos dentro dos pontos, para que a gente não passe por dentro do fio, para não acontecer de desfiar, a agulha não passar com dificuldade. Então, aqui prendi o meu primeiro ponto. Eu posso até prender duas vezes em cada ponto, porque o meu fio aqui, ele é mais fininho. Então, eu vou passar 2 vezes aqui, ó, dentro do mesmo ponto. Para o segundo aqui, eu vou fazer assim. Eu vou passar por dentro deste fio aqui e jogar lá pra dentro de novo, para eu sair de novo aonde eu tinha finalizado. Mas por que que eu vou passar dentro de um fio? Para que ele não saia exatamente do mesmo lugar de onde eu saí, para que ele não volte o fio que eu acabei de colocar. Mas eu vou passar por todos os buraquinhos com entrada e saída. Ó, estão vendo que ele prendeu o fio? Senão ele sairia com o fio de novo para fora. E aqui eu vou colocar no próximo espacinho. Então, eu vou fazer assim, gente, em todos os espacinhos. Terminei de passar os meus pontos aqui, ela ficou assim, desse jeito, com esse acabamento. E vocês até podem fazer do lado de fora, sair pelo lado de fora, de repente fazer umas 2 vezes até preencher bem aqui. Só que como a gente tem esse detalhe em couro, eu acho que o couro fica super bonito. Então, eu prefiro fazer dessa forma para que apareça mais o couro. Mas a gente pode cobrir também essa beiradinha aqui toda, fazendo também, preenchendo a bordinha. Prendendo da mesma forma, só que ao invés de passar por dentro dos pontos, passando por fora e por dentro, por fora e por dentro, para revestir essa parte de couro. Então, esse daqui eu deixei assim. Aqui atrás, olha, a gente praticamente não vê, porque nós temos um fio que foi passado aí da mesma cor, independente do lugar de onde a gente passou, ele é tão fininho e da mesma cor, com o mesmo brilho, que a gente praticamente não vê. Então, essa é a nossa intenção. E aqui nós vamos fazer só o seguinte, levantei a câmera aqui para ficar mais fácil. A gente tem 2 pontinhas, a pontinha onde nós começamos e a pontinha onde nós terminamos. E elas estão aqui, olha, bem próximas. E aqui eu só vou dar 3 nozinhos para ficar bem preso. E só vou esconder o meu fio também, trançando ele aqui por dentro, para esconder os fiozinhos. E aperto com o próprio isqueiro. E pronto, finalizada e presa a parte da frente. Agora, para prender a parte de trás, nós vamos colocar o fecho, pra gente saber exatamente aonde colocar, ó, e vou fechar a bolsa, para que fique certinho aqui também do outro lado. Vou fazer a mesma contagem de pontos, para que fique certinho, 9 de cada lado. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui está certinho. E vou segurar aqui, bem no lugar onde eu vou colocar. Posso soltar a parte da frente e prender aqui, exatamente da mesma forma como nós fizemos do outro lado. Gente, é igual.
Eu não vou gravar aqui para não ficar muito extenso o vídeo, mas é exatamente igual. Nós vamos começar aqui por um ponto e fazer exatamente igual. Fechos finalizados, ela ficou assim, aqui na parte de trás, a colocação, bem firme, bem preso. Aqui na parte da frente, ela abre assim, com o imã e tem o corinho. Por dentro, não dá pra ver nada. Onde nós colocamos, onde nós passamos o fio. E ela tem esse fechinho lindo em couro e imã. Então, olha como ela ficou bonitinha. E, gente, aqui a etiqueta, uma sugestão pra vocês, se a gente colocar ela aqui na parte da frente, pro meu gosto, eu acho que não vai ficar legal, a menos que a gente coloque ela aqui no cantinho, aqui embaixo. Mas qualquer lugar que a gente coloque aqui em cima, eu acho que ela acaba perdendo um pouco do charme da bolsa. Mas olha, só para vocês conseguirem visualizar mais ou menos como fica aqui, prendendo aqui, colocando aqui embaixo, pode ser um dourado também. Mas o lugar que eu colocaria nesta bolsa seria aqui na parte de dentro, nessa parte aqui de dentro. Assim, na hora que a pessoa abre a bolsa, ela consegue ver aqui a sua marca de etiquetinha, tá? Então, por isso que eu não vou colocar ela hoje aqui do lado de fora. E olha como ela está lindíssima. A parte de baixo dela, o corinho combinando aqui em cima. E essa alça que ficou maravilhosa. Bolsa finalizada, ficou essa belezura. Tenho certeza que a de vocês também ficou. Não se esqueçam de deixar nos comentários para mim como ficou a de vocês e deixar aquele like também que me ajuda muito. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos para não perder os próximos vídeos. Obrigada por ficarem comigo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.